Olha só o que eu vou colocar aqui para vocês, primeiramente na introdução, que é o nosso parágrafo introdutório. Uma introdução bem feita, gente, eu insisto nisso, de 5 a 6 linhas, em média isso pode dar um pouco mais às vezes, enfim, mas é bom aproveitar bem o espaçamento disponível. Você vai ter que dividir a introdução em 3 períodos, tá? 3 períodos pelo menos. Por que essa divisão, professor? Porque essa divisão é uma divisão previsível já do corretor. Indica que você fez uma introdução estratégica, isso é importante também. Indica que você sabe dividir e trabalhar o seu texto, ok? Então, quando eu faço uma introdução dividida em 3 períodos, eu tenho que garantir também que cada um desses períodos tenha uma função específica na sua redação. A introdução, vale lembrar ainda, que é aquele momento inicial de construção textual. É o momento em que você tem que deixar claro obrigatoriamente para o seu corretor, para o seu possível leitor, o que você vai tratar no seu texto. Então, para uma introdução ser boa, ela tem que ser chamativa, ela tem que ser consistente, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser precisa, ela tem que ser exata. E para tudo isso acontecer, a gente tem que deixar uma estrutura bem nitidamente estruturada, estrategicamente planejada, articulada. Caso contrário, essa sua introdução ela não vai ser realmente muito boa, muito adequada. Uma das coisas que sempre ajuda os meus alunos a entender a questão da introdução é a seguinte: coloque-se você no lugar de um redator de um jornal, de um artigo, você é um articulista, você vai fazer um artigo, enfim. O que você, como articulista, tem que fazer? Você tem que escrever não para você, você tem que escrever para o seu leitor. E essa introdução ela tem que chamar a atenção do seu leitor, porque se não chamar a atenção do seu leitor, o leitor não vai ler e o seu texto ele vai ser simplesmente descartado e você não vai ganhar dinheiro com isso. Por isso que a sua grande preocupação na introdução é ser muito claro, é ser muito objetivo, é deixar evidente o que você pretende fazer ao longo do seu desenvolvimento. Se você ler se você ler sua introdução e verificar que tá vago, tá impreciso, que você não consegue ao certo definir qual é o tema pela introdução, então tem alguma coisa errada na sua introdução. Então tem que voltar e refazer. A minha dica é essa distribuição. Vamos lá para cada um desses elementos, o que a gente tem que fazer para fazer uma boa introdução. O primeiro período é chamado de contextualização, gente. Contextualização nada mais é do que localizar o seu leitor no assunto mais genérico do texto. Afinal de contas, se você vai falar de violência contra a mulher no Brasil, o tema do Enem, tudo bem, né? Mas encaixa aqui. Violência contra a mulher no Brasil, o que você tem que fazer na contextualização? Você tem que dar uma ideia mais genérica possível do que vai ser abordado no seu texto, indo aos poucos, né? Em formato de funil, aí afunilando, do maior para o menor. Então, dá uma visão genérica do que vai ser abordado no texto. Então, a contextualização é mais para você pegar o seu leitor e trazer o seu leitor para o seu texto, convidá-lo a refletir com você de acordo com o assunto mais genérico possível, meio que para preparar o terreno mesmo, ok? Na problematização, é o momento em que eu tenho as palavras-chave específicas do tema de redação. É quando você localiza o leitor especificamente no problema que você pretende trabalhar ao longo daquele texto. Vamos pegar um tema de VUNESP, que eu acho que é mais fácil, né? Um tema que eu trabalhei com vocês no dia 23, citei na verdade, e a gente falou sobre a prova do meio do ano, sobre será que o porte de armas a todo cidadão é eficaz como medida para reduzir a criminalidade no Brasil? Como faria uma contextualização com esse tema do porte de armas ser possível de diminuir a violência ou não? Numa contextualização, sabe o que eu faria? Eu falaria do cenário atual de crescimento da violência urbana no país. Você deu uma ideia do problema, deu ideia da situação que é dilemática. E aí, no segundo período, que é a nossa problematização, você entra no problema específico, que é justamente trabalhando as palavras-chave sobre a liberação ou não do porte de armas ao cidadão comum como medida para reduzir a criminalidade. Veja o que a gente está fazendo. A gente está partindo do maior, do mais genérico possível para o mais específico. Cara, esse formato de funil que faz com que você atraia o leitor para o seu texto é muito efetivo. Ele é utilizado, inclusive, em teses de doutorado, justamente pela sua eficácia, pela sua perspicácia estrutural. Essa é uma dica.
E na tese ou posicionamento? É um momento, galerinha, que a gente viu já no modelo VNESP, é o momento em que você define o que você realmente vai fazer no seu texto. Qual a sua visão de mundo a respeito desse tema? Afinal de contas, você acha que sim, a liberação do porte de armas reduz a violência ou que não reduz a violência. E é nesse momento que você vai deixar muito claro para o seu leitor, sem que ele tenha expectativas e sem que ele tenha dúvidas, a sua percepção do texto e como vai proceder a sua argumentação, a sua visão de mundo já vai ser bem claramente discernida na introdução. Esse é o compromisso dela. Professor, se eu não definir a tese na introdução, isso vai ser falho? Com certeza, isso vai ser lacunar. A gente não pode deixar que o nosso leitor adivinhe qual a nossa posição ou descubra qual a nossa posição só lá no finalzinho da redação. Hoje em dia não se introduz mais fazendo pergunta no final da introdução na tese. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente tem que deixar muito claramente evidente o que o leitor, aliás, vai encontrar no decorrer do seu texto. Ele tem que saber de pronto que aquele texto vai defender a liberação, que aquele texto não vai defender a liberação do porte de armas ao cidadão comum. Beleza?